Hoje eu vou conversar com você sobre 5 medicamentos que destroem o fígado por completo. E o pior, essa destruição pode ser aos poucos e você nem perceber. Quando perceber, seu animal apresentar os sinais de fígado intoxicado, às vezes é tarde demais. Por isso que é super importante você prestar atenção nesse vídeo e não deixar de anotar quais são esses 5 medicamentos e não fazer uso sem indicação de veterinário, já que eu sei que muita gente tem esses medicamentos em casa e às vezes faz uso de maneira corriqueira e às vezes até diária, o que é pior. E claro, além de falar desses medicamentos que lesionam o fígado, ao longo dessa lista de medicamentos que destroem esse órgão, eu vou passar alguns medicamentos e também suplementos que a gente pode utilizar como pilar para dar suporte ao órgão e minimizar as lesões causadas por esses medicamentos, já que às vezes, infelizmente, eles são necessários. A gente tem que usar. E aqui no YouTube eu já fiz outros vídeos sobre esse órgão nobre tão importante e eu vou deixar 2 para vocês aqui na descrição, já que é parte 1 e parte 2. E nesses 2 vídeos eu cito no detalhe o que significa os aumentos das enzimas desse órgão, já que em praticamente todo exame que a gente coleta tem aumento de enzima do fígado. Por isso, se você não viu, o link vai estar aqui na descrição desses 2 vídeos. Pet amigo e pet amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. Eu aproveito também para deixar na descrição desse vídeo um curso super legal que eu fiz, que eu adoro, de soluções caseiras para cães e soluções caseiras para gatos. Vou deixar o link dos 2 aqui na descrição. E por que eu estou falando desse curso? Porque nesse curso eu falo algumas alternativas que a gente consegue fazer de maneira natural para dar suporte ao fígado do animal. A gente utiliza ervas, alimentos e outras coisas mais que dão suporte para esse órgão. Tudo de maneira natural, ou seja, praticamente zero de efeito colateral. Já que os medicamentos que eu vou falar a seguir, eles realmente acabam com o fígado. E todo remédio que a gente usa que não seja natural, a maioria deles tem muito efeito colateral. Ajudam por um lado e danificam no outro lado da moeda. Esse curso de soluções caseiras eu passo algumas alternativas para ajudar o animal, para dar esse suporte, não só para o fígado, mas para várias outras alterações, tudo de maneira natural e praticamente zero de efeito colateral. Eu gosto muito de usar essas soluções em meus atendimentos. Voltando ao assunto do vídeo, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre esse órgão super importante, esse órgão nobre, que ele tem um papel importantíssimo na destoxificação do organismo. Ou seja, ele desintoxica o corpo do cachorro e também o corpo do gato. Essa desintoxicação pode acontecer por próprias toxinas produzidas pelo corpo do animal, ou essas toxinas podem vir de fora, do ambiente, da alimentação. Essa é uma das principais funções desse órgão. Fora que muitas vezes a gente acha que o animal está com lesão no fígado e o problema realmente é no fígado, mas às vezes não é, como é o caso dessas toxinas. Ou seja, se der problema no fígado por causa da toxina, a origem dessa alteração não é o fígado, e sim algo que está alterando a função desse órgão. Fora que tem outros processos fora do fígado, que são os processos extrahepáticos, que afetam também esse órgão de maneira secundária, assim como essas toxinas. Ou seja, a gente acha que é problema no fígado, mas na verdade não é. Um exemplo para vocês entenderem melhor seria tártaro, disbiose, já que o tártaro, alguma bactéria pode desprender da boca e ir para o fígado, danificar o fígado. Pode dar enzima do fígado alterada, a gente acha que é problema no fígado, foca nesse órgão e esquece da boca do animal. A mesma coisa vale para a disbiose. Às vezes o intestino do animal está terrível, todo alterado, só tem bactéria e fungo ruim, protozoário ruim. A origem do problema do fígado é no intestino e a gente só foca no órgão, ou seja, no fígado. Por isso que é muito importante a gente distinguir, diferenciar se o problema do animal é no fígado, realmente a causa primária é no fígado, ou tem outras causas secundárias que estão fora
fora do fígado, que são os processos extrahepáticos. E essas toxinas que eu falei, endógenos ou exógenos, podem gerar lesão no fígado, mas são processos extrahepáticos. E esses medicamentos, eles funcionam como toxinas também exógenas, ou seja, causa lesão no fígado, danifica o fígado, mas é secundário. O problema não é do fígado, é o medicamento que a gente está dando que está lesionando o órgão. E como o fígado tem uma alta capacidade de reserva, os sinais de disfunção, de alteração, de lesão só são observados em processos patológicos avançados, ou seja, a gente pode usar esses medicamentos várias vezes, que na maioria das vezes não vai causar lesão na hora, lesões perceptíveis que o animal mostra pra gente na hora, e sim depois de vários usos. E depois de vários usos, o fígado vai sendo lesionado ao longo desses usos, vai se regenerando por essa alta capacidade que ele tem de regeneração, de reserva, e a consequência é que vai formando tecido fibrótico sem função e chega lá na frente que o animal começa a manifestar com vômito, com diarreia, com azia, má digestão, etc. Por isso que é muito importante você ter ciência desses medicamentos e saber que toda vez que você usar, pode causar uma lesão no fígado. E algo muito importante é que a gente tem que sempre ligar os pontos quando a gente fala em lesão no fígado. A gente tem que ligar o histórico do animal, todos os remédios que ele já recebeu, as doenças que ele já teve, os sinais que o animal está apresentando, por exemplo, vômito, diarreia, perda de apetite, emagrecimento, e também o exame que o veterinário fizer no animal. E isso é o mais importante, o exame, já que a gente vai ver se esse animal está com anemia, realmente está magro, se tem sangramentos e várias outras alterações. E esse histórico é super importante a gente coletar para a gente obter qualquer informação de toxina em potencial, já que hoje nós vamos falar desse medicamento, mas não é só medicamento que é considerado toxina para o fígado, mas também dieta, dependendo do que o animal ingere de alimento, já que existe alimento tóxico, as plantas, já que várias plantas são tóxicas para cães e gatos, e também a gente tem que determinar os fatores de risco para desenvolver determinadas doenças que alteram o fígado, como as doenças infecciosas, por exemplo, quando o animal tem vacinação deficiente, quando a imunidade desse animal está baixa, tudo isso cria um ambiente propício para gerar infecção. Ou seja, não é somente os medicamentos que eu vou citar nesse vídeo. Tem outros fatores que lesionam o fígado. E essa coleta de dados é super importante, porque o fígado pode ser exposto a altas concentrações de substâncias capazes de produzir esses efeitos tóxicos nesse órgão, justamente pela condição anatomofuncional desse órgão, ou seja, condição em relação à estrutura desse órgão, estrutura anatômica e ações que ele desempenha, e pela sua capacidade de metabolizar substâncias, ou seja, de transformar uma substância dentro do organismo em outra, já que isso é um papel do fígado, principalmente em compostos estranhos, aqueles compostos xenofóbicos, ou seja, compostos que não deveriam estar ali no corpo. Fora que também é conhecido que algumas raças de cães são predispostas a ter problema de fígado, e os gatos têm muita mais sensibilidade quando a gente pensa nesse órgão do que os cães, já que a metabolização, a transformação não só desses medicamentos que eu vou citar nesse vídeo, mas de outras substâncias no gato é deficiente em relação ao cão. E isso é um sinal de preocupação. Já que até agora a gente falou muito sobre essa função de desintoxicação do organismo pelo fígado, agora nós vamos falar sobre hepatotoxicidade de medicamentos no fígado e alguns medicamentos e também suplementos que a gente pode utilizar para amenizar essa situação. E quando a gente pensa em hepatotoxicidade por medicamentos, a gente divide isso em duas categorias. A primeira delas é a hepatotoxicidade intrínseca e a segunda, a hepatotoxicidade idiosincrásica. A primeira, que é a intrínseca, causa dano em qualquer animal exposto a uma determinada dose de medicamento.
Já a segunda, que é a idiosincrásica, ocorre em animais específicos em que o dano no fígado é imprevisível e sem correlação aparente com a dosagem do medicamento, ou seja, por uma sensibilidade do animal. E animal sensível acontece. A gente pega. Por isso que muitas vezes alguns desses medicamentos que a gente vai passar hoje lesiona sim o fígado, todos lesionam, destroem o fígado aos poucos, mas tem animal que essa destruição é muito mais intensificada do que outros. E lembrando que ao longo do vídeo eu vou citando os medicamentos que causam essas lesões e também vou citar alguns medicamentos, suplementos que a gente usa para dar suporte a esse órgão que foi lesionado por esses medicamentos. A primeira categoria seria os famosos e muito utilizados, inclusive muitos prescritos por veterinários, seria o famoso anti-inflamatório. Um exemplo de medicamento que lesiona o fígado são os anti-inflamatórios não esteroidais, conhecido também por AINES. Esses anti-inflamatórios são conhecidos e associados por causarem a segunda reação, que é a idiosincrásica. Ou seja, tem animal que tem mais sensibilidade aos anti-inflamatórios do que outros. Inclusive a gente na zoomédica já atendeu caso assim, em que o animal fez uso de uma substância chamada carprofeno, que é a base de vários anti-inflamatórios no mercado, e a gente suspeitou que esse animal teve essa reação, ele foi muito sensível ao anti-inflamatório e teve as enzimas do fígado disparada. Esse exemplo de atendimento foi com esse carprofeno, mas todos os anti-inflamatórios não esteroidais são capazes de gerar danos ao fígado. E embora essa gravidade, essa hepatotoxicidade depende de cada animal, o dano a esse órgão a gente costuma ver dentro de 3 semanas depois do início do uso dos anti-inflamatórios. E os sinais que o animal apresenta são super variáveis. Pode ter vários sinais diferentes, mas o aumento de enzima do fígado é grave, especialmente na enzima chamada ALT, que eu deixei o link explicadinho sobre o vídeo que eu cito essa enzima, e não só essa, como todas do fígado, aqui embaixo na descrição. E apesar de cães e gatos se recuperarem bem depois que a gente suspende o anti-inflamatório e fornece também terapia de suporte, daqui a pouco eu vou falar quais medicamentos e suplementos que a gente usa para dar suporte a esse órgão, alguns animais podem até morrer por insuficiência hepática aguda, principalmente gatos, já que o gato tem essa deficiência de metabolização que eu falei em comparação aos cães. Ou seja, às vezes a reação do animal é tão forte ao anti-inflamatório que o fígado não dá conta, pode dar uma insuficiência hepática aguda e esse animal morrer. Estava bem e do nada ele morrer, porque esse anti-inflamatório foi extremamente tóxico para esse animal. E um exemplo de anti-inflamatório, citando nomes, é o paracetamol, que é um conhecido por todos nós, já que se nós estamos com gripe, resfriado, dor de cabeça, coriza, a primeira coisa que a gente pensa é paracetamol, e a gente quer passar isso para os animais. E a dose tóxica do paracetamol para cão é em torno de 150 mg por quilo. E eu falei anteriormente sobre a hepatotoxicidade idiosincrásica, que é aquela supersensibilidade do animal ao anti-inflamatório. E aqui com paracetamol nessa dosagem representa um exemplo clássico de hepatotoxicidade intrínseca. Ou seja, com essa dose a gente tem dano no fígado do animal. O dano no fígado do animal, no caso do paracetamol, se dá devido a determinada dose de medicamento, que é essa que eu falei, 150 mg por quilo. E para gatos, nem se fala, o paracetamol para gato é a mesma coisa de você dar um veneno para ele. Tanto que no mercado existe medicamento, que é o N-acetilcisteína, utilizado para intoxicação por paracetamol em gato, para você ver a seriedade que é isso. E muita gente, quando o animal tá com dor na pata, tá mancando, alguma dor, dá paracetamol achando que vai ajudar, mas acaba intoxicando o animal, principalmente quando o assunto é gatos. E os metabólitos, depois que o fígado transforma o paracetamol, que seria o N-acetil-P,
benzoquinonaimina, ou simplesmente para a gente facilitar, já que eu falei esse palavrão, NAPBQ, estão envolvidos na oxidação de hemácias e também de células do fígado, que seria o famoso hepatócito. Ou seja, lesiona as hemácias, são as células do sangue, e também lesiona as células do fígado, que são os hepatócitos. E tudo isso porque a gente deu um paracetamol, que é um anti-inflamatório não esteroidal, ao gato ou ao cão. E quando a gente pensa em exame, os achados que a gente tem no laboratório incluem metimoglobinemia, aumento notáveis de uma enzima do fígado chamada de ALT e aumento de bilirrubina no sangue, que seria a hiperbilirrubinemia. Essas alterações em laboratório a gente vê em grande parte dos animais que fazem uso do paracetamol. E lembra aquele medicamento que vende para intoxicação por paracetamol, principalmente em gatos? A gente pode também utilizar em cães, principalmente quando o animal faz uso do paracetamol na dose que eu falei anteriormente. E muitas vezes a gente trata essa intoxicação com dose na veia de acetilcisteína, já que esse é o tratamento de escolha nesses casos, porque é o agente que reduz a toxicidade daquele palavrão que eu falei para vocês anteriormente, ou simplesmente da sigla NAPBQ, que representa aquele palavrão. A gente também pode utilizar cimetidina, vitamina C e um suplemento super famoso que a gente usa bastante, que é a S-adenosilmetionina, também chamado de SAMe. Tudo isso pode ser útil quando a gente pensa em intoxicação por paracetamol ou superdose de paracetamol e até em outros anti-inflamatórios. A segunda categoria que eu vou passar para vocês, que também lesiona o fígado, são os anticonvulsivantes. E o mais famoso é o fenobarbital. E a hepatotoxicidade do fenobarbital foi descrita nas duas categorias intrínsecas, ou seja, dependendo da dose que a gente usa, e idiosincrásica, ou seja, dependendo da sensibilidade do animal. É individual essa segunda. E uma coisa que o fenobarbital faz é aumento de uma enzima chamada de fosfatase alcalina. Ele induz o aumento dessa enzima e, logicamente, causa dano no fígado, ou seja, destrói o fígado aos poucos. E além do aumento da fosfatase alcalina, que geralmente é um aumento pequeno, há uma leve alteração também de outra enzima, que é a ALT. E se você não estiver entendendo nada sobre essas enzimas, não deixe de ver o link que eu vou deixar aqui embaixo. Lá eu explico no detalhe o que é essa enzima e o que ela representa no fígado. São diversas enzimas que eu explico na parte 1 e na parte 2 desse vídeo. E muitas vezes o fígado do animal está sendo lesionado, essas enzimas estão sendo aumentadas e é até indicado a gente suspender o tratamento dos animais que fazem uso de fenobarbital quando tem muita alteração nessas enzimas, principalmente quando a gente tem nível elevado da enzima que é a ALT, ou seja, os níveis dessa enzima estão maiores que a fosfatase alcalina. Ou então quando o fenobarbital ele já causou evidência no animal de disfunção do órgão, disfunção do fígado. A gente pode ver isso quando o colesterol está diminuído, quando tem hipocolesterolemia, quando tem aumento de bilirrubina no sangue, hiperbilirrubinemia, aumento dos ácidos biliares também, e a gente detecta isso em exame de sangue, e redução da albumina no sangue, que é a hipoalbuminemia, já que o fígado é um dos produtores dessa enzima super importante que é a albumina. E embora essas alterações clínicas são sinais que o animal demonstra pra gente e também histopatológicas, quando a gente faz a análise do fígado, tira um pedacinho e analisa no laboratório, são graves com o uso de fenobarbital, alguns animais podem recuperar a função hepática, justamente pela alta capacidade do fígado em regenerar. A terceira categoria que eu trouxe para vocês são os famosos imunossupressores. E quando a gente pensa em imunossupressores, um dos nomes mais famosos é a azatioprina. Essa azatioprina é um análogo da purina amplamente utilizado para tratar distúrbios imunomediados. E a capacidade desse medicamento em causar lesão no fígado, ou seja, hepatotoxicidade, é definida como aumento de 2 vezes maior da atividade da enzima ALT. Isso foi descrito em cerca de 15% dos cães tratados com
azatioprina. Geralmente os cães têm essa lesão, esse aumento de enzima e sem sinal clínico. Por isso que eu falo que essas lesões no fígado que esse medicamento causa são silenciosas. E a hepatotoxicidade, a lesão no fígado por causa dessas toxinas que são os medicamentos, ocorre normalmente durante as 2 primeiras semanas do uso desse medicamento. E esse medicamento causa outro efeito colateral, que é a mielotoxicidade, que em média essa mielotoxicidade pode levar 53 dias para desenvolver. E além disso tudo que esse medicamento causa, a gente suspeita que a raça pastor alemão seja muito predisposta às lesões no fígado que esse imunomodulador causa. E tem caso também que nem tem aumento de enzima no fígado quando a gente usa esse medicamento. Ou seja, o aumento dessa enzima vai acontecer mais tardiamente do que esse período que eu falei anteriormente. E quando a gente tem uma pequena alteração de ALT, que é uma das enzimas do fígado, é super aconselhável a gente monitorar esse animal com regularidade e ver se esse dano vai intensificar ou não. E se o aumento dessa enzima for moderado ou grave, for muito alto o aumento, a gente aconselha ou reduzir a dose se o animal realmente precisar dessa medicação, ou então a gente interrompe por completo essa medicação. E um dos usos dela, a gente pode utilizar em doenças imunomediadas e também a gente pode utilizar em doença inflamatória intestinal, mas a gente tem que acompanhar de perto o animal, não só com exames de função de fígado, ultrassom, mas também com hemograma por causa dessa mielotoxicidade. Ou seja, esse medicamento não lesiona só o fígado, mas também a medula óssea. A quarta categoria que eu trouxe para vocês são os glicocorticoides, que também são anti-inflamatórios, mas no caso eles são esteroidais e além disso eles também são imunossupressores. E uma enzima famosa que o glicocorticoide aumenta é a fosfatase alcalina, ou seja, em animais tratados com glicocorticoide a gente tem aumento dessa enzima e o aumento é variável. Normalmente esse aumento ele não está associado com danos no fígado, mas geralmente quando se usa os corticoides tem um aparecimento de uma alteração no fígado que é a hepatopatia vacuolar grave. Pode causar sinais de coléstase e danos nas células do fígado. Ou seja, a bile, que é aquela secreção que fica dentro da vesícula biliar, ela se acumula muitas vezes por causa do corticoide. E esses efeitos que eu falei anteriormente do corticoide podem ser minimizados quando a gente reduz a dose, embora a remissão dos sinais, o desaparecimento, pode demorar meses depois dessa redução. E outra alteração também que a gente pode pegar usando corticoide é a elevação dos ácidos biliares, que mede função do fígado. Não é incomum constatar pequenas elevações nesses ácidos em animais que recebem muito corticoide sem ter doença no fígado. E a gente utilizar SAMe, que é aquele hepatoprotetor, aquele suplemento natural que eu falei anteriormente, não influencia nos níveis alterados das enzimas dos animais usando corticoide e não influencia também na histopatologia, ou seja, quando a gente tira um pedaço desse órgão para analisar o que está acontecendo e o veterinário do laboratório analisa esse tecido. E o SAMe, que é um suplemento muito usado, não influencia nessa análise nem no aumento das enzimas hepáticas. E a quinta e última categoria que eu trouxe para vocês, que realmente é uma das piores para lesionar o fígado, são os agentes quimioterápicos. E um muito famoso é a lomustina, que é um composto alcalinizante com hepatotoxicidade relatada em 6% dos cães tratados. E os efeitos tóxicos da lomustina foram descritos como tardio em relação ao curso terapêutico, além de cumulativos, isso é muito importante, sendo dose dependente, ou seja, quanto maior a dose, maior a lesão, e também irreversível, é uma lesão que a gente não consegue voltar atrás, uma vez feita, não tem como ser desfeita. E a alteração no fígado, nas enzimas do fígado, varia muito. Geralmente a ALT pode estar aumentada de modo moderado ou de modo muito grave, com aumento em média, só para vocês terem ideia, de 11 vezes o limite superior de referência que o laboratório nos dá. E o prognóstico, ou seja, a evolução que a gente espera do futuro do animal fazendo uso desse medicamento
e sofrendo as alterações do fígado em relação ao fígado pelo uso desse medicamento, é grave em virtude da insuficiência hepática que ele causa. Mas o lado bom, se a gente pode dizer assim, é que a administração de SAMe, que é a S-adenosilmetionina, silibinina, durante o tratamento com o uso da lomostina, pode ajudar a minimizar os danos nesse órgão. Ou seja, eu falei muito sobre o SAMe aqui, que é um dos pilares principais para a gente dar suporte para esse órgão super importante que é o fígado. E tem isso em mente: anti-inflamatórios, agentes quimioterápicos, os imunomoduladores, anti-inflamatório esteroidal e também anticonvulsivantes podem lesionar o fígado e você nem perceber, principalmente se eles se encontrarem na categoria dos intrínsecos. Agora, se for na categoria dos idiosincrásicos, pode ser que você perceba, mas seja tarde demais, já que essa categoria significa aqueles animais que têm extrema sensibilidade hepática a esses medicamentos que eu falei. E pode ser tarde demais e ele ter tanta sensibilidade que acabar morrendo. E a gente já atendeu o caso assim na zoomédica. E o SAMe é um dos pilares para ajudar a gente em praticamente todas as alterações do fígado. E não deixe de ver a parte 1 e a parte 2, que eu explico no detalhe, passando enzima por enzima do fígado para você entender melhor. E o link desse vídeo estarão aqui na descrição para vocês clicarem e assistirem. E além disso, eu deixei também o link do curso de solução caseira, já que nesse curso eu passo solução caseira, natural, praticamente zero ou pouquíssimos efeitos colaterais para dar suporte a esse órgão tão importante. Se fizer sentido para você, o link vai estar